tema da nossa Convenção Batista Brasileira para este ano de 2023 é Proclamemos a Verdade. Há 15 dias atrás, compartilhei com os irmãos um subtema, Proclamemos a Verdade com visão e coragem, exatamente a mensagem que havia compartilhado na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada aqui em Recife, em janeiro passado. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um outro tema relacionado a este tema principal: proclamemos a verdade com perseverança. Com perseverança. Perseverança, meus amados, é uma qualidade de caráter. É uma qualidade de caráter e extremamente desafiadora para todos nós. Para todos nós. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos pelos nossos próprios caminhos. Muitas e muitas vezes desistimos antes de chegar ao fim da corrida. Muitas e muitas vezes, numa linguagem bem popular, jogamos a toalha e desistimos da nossa caminhada. Nós precisamos muito de pedir a Deus que nos conceda perseverança. Perseverança para enfrentar os desafios, perseverança para continuar proclamando a verdade a despeito das adversidades, a despeito das situações mais adversas que tenhamos de enfrentar. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que nos inspira a prosseguir, nos inspira a perseverar. Esse tema foi abordado na Convenção Batista Brasileira, na Assembleia da Convenção, e o pregador, naquela manhã, utilizou o texto de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Eu quero me reportar ao capítulo 2, de 8 a 11, um outro texto. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Estamos juntos? Carta que Jesus ditou para João, à igreja de Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus trabalhe em nossos corações esta manhã e nos ajude a compreender a sua bendita palavra. Meus amados, a igreja de Esmirna, nós não sabemos, não temos informação na Bíblia sobre quando e por quem ela teria sido fundada, teria sido organizada. Talvez tenha sido fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo na Ásia, durante aqueles 2 anos em que esteve pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo passou 2 anos ministrando na escola de um homem chamado Tirano, pregando a palavra do Senhor na cidade de Éfeso, e
pode ser que durante esse período ele tenha também alcançado a cidade de Esmirna e organizado esta igreja. Ela é a segunda desta relação de 7 igrejas da Ásia Menor que receberam cartas específicas do Senhor da igreja, do Senhor Jesus, que está ditando aqui para João o Apocalipse. É interessante que em várias dessas cartas nós encontramos condenações às igrejas. Você talvez consiga se lembrar da carta anterior, a carta à igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja firme na doutrina, uma igreja muito comprometida com a palavra de Deus. A essa igreja Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Houve uma reprimenda de Jesus. Jesus condenou aquela igreja que guardava a fé, mas havia abandonado o amor. E a outras igrejas, ele da mesma forma afirma e coloca recomendações, reprimendas de atitudes que estavam sendo praticadas pelos membros da igreja e que precisavam ser consertadas e abandonadas. Bem, a igreja de Esmirna não recebe qualquer condenação. Ela não recebe nenhuma reprimenda. Não encontramos nenhuma palavra de condenação à igreja. Isso mostra que era uma igreja saudável, uma igreja que tinha saúde, uma igreja que desfrutava de uma comunhão saudável, de relacionamentos saudáveis, uma igreja que estava empenhada em cumprir a sua missão, uma igreja que estava dedicada ao Senhor. A essa igreja Jesus encorajou a ser fiel até a morte, até a morte. Esse é o mesmo encorajamento que Jesus nos apresenta hoje, a nossa querida e amada Igreja Batista da Capunga. Ser fiel até a morte, ou seja fiel até a morte. Meus amados, nós celebramos a fidelidade de Deus. Mais recentemente, no momento de dedicação, nós agradecemos a Deus pela sua fidelidade. E Deus, de fato, tem sido fiel. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23, nos diz o texto que as misericórdias do Senhor são a causa de quê, irmãos? De não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Grande é a tua fidelidade. De fato, a fidelidade de Deus é grande. Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 21, verso 45. Esse é um texto muito importante para você guardar no seu coração, naquele dia em que você achar que Deus se esqueceu de você. Josué estava no final da sua vida, e ele então, sabendo que não iria durar muito tempo entre os seus irmãos, entre a sua família, entre o seu povo, ele reúne o povo e diz, Josué 21, 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Que bênção, meus irmãos, saber que nós cremos, que nós confiamos no Deus que é fiel em cumprir todas as suas promessas. Se Ele cumpriu todas as promessas que havia feito ao povo de Israel, Ele continuará sendo fiel hoje para cumprir todas as promessas que tem feito a você, a sua família, a nossa igreja, no decorrer de quase 100 anos. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras do Senhor, tudo se cumpriu. Glória a Deus por sua fidelidade. Ainda porque
a sua fidelidade não depende da nossa. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 13. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Paulo vai dizer a Timóteo: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Glória a Deus, que a sua fidelidade não depende da nossa. Se a fidelidade de Deus dependesse da nossa, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Deus se mantém fiel porque Ele não pode negar a sua própria natureza. Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Glória a Deus por isso. Entretanto, Deus espera de mim e de você, de cada um de nós, que sejamos fiéis a Ele. E por isso Ele encorajou a igreja de Esmirna: seja fiel. Seja fiel. De que maneira nós temos expressado a nossa fidelidade a Deus? Sendo fiéis às doutrinas bíblicas, sim. Obedecendo a sua palavra, sim. Participando com fidelidade dos cultos da igreja, sim. Devolvendo com fidelidade, mês a mês, os dízimos do Senhor. E o dízimo é do Senhor, não é meu, não é seu, não é nosso. Às vezes a gente diz: eu vou entregar o meu dízimo. Não é seu, é do Senhor. E é por isso que a gente não tem o direito de ficar com aquilo que é do Senhor. Em Malaquias, capítulo 3, a palavra diz que isso é uma apropriação indevida. Indevida. E o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos fiéis ao Senhor. Não importa o valor, não importa o valor, e é bom lembrar da parábola em que Jesus diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem não é fiel no pouco, dificilmente será no muito. Quem não é fiel na mesada, quando adolescente, quando jovem, dificilmente será fiel quando receber o seu salário. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O Senhor espera a fidelidade de nós, fazendo outros discípulos, cumprindo a missão que Ele nos mandou fazer. Ele nos deixou essencialmente uma ordem a ser cumprida: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todas as vezes que cumprirdes a minha missão, a missão que eu vos dei. Era o que Jesus estava dizendo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, mas na verdade Jesus estava dizendo: eis que estou convosco enquanto estiverdes cumprindo esta missão que eu dei, esta tarefa única que eu dei, esta única ordem que eu deixei para você. Jesus, em uma das suas parábolas, também em Mateus capítulo 25, então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que é um servo bom e fiel? A palavra bom tem a ver com habilidades. A palavra fiel tem a ver com caráter. Quando a gente diz que alguma coisa é boa porque funciona.
Um aparelho doméstico, ele é bom quando funciona. Um aparelho de transmissão, de filmagem que a gente utiliza para transmitir o culto, é bom quando funciona, quando cumpre o propósito para o qual ele foi criado. Deus dirá a respeito de mim, de você, servo bom, serva boa, se nós tivermos funcionado de acordo com o propósito original que Deus idealizou para nós, quando nos criou, quando nos formou. Mas Ele dirá, servo bom e fiel, se nós tivermos um caráter fiel a Ele, um caráter obediente a Ele. Fidelidade era o que Jesus esperava daquela igreja da Ásia Menor, a igreja de Esmirna. E fidelidade é o que Jesus espera de mim e de você. É desta forma que nós vamos conseguir perseverar para proclamar a verdade. É desta forma que nós vamos conseguir perseverar para anunciar que há salvação em Jesus. O Senhor espera que nós o sigamos, e seguir Jesus sempre tem um preço. Ser fiel a Jesus sempre tem um preço. Não é o preço da nossa salvação, porque ele já foi pago por Jesus lá na cruz. Mas é o preço de abandonar o pecado, é o preço de renunciar ao pecado, é o preço de dizer não para o pecado. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja fiel, não desista. Não pare de seguir Jesus, a despeito de todas as circunstâncias que envolvem a sua vida hoje. Não pare de seguir Jesus, persevere, seja fiel, não desista. À luz da experiência da igreja de Esmirna, a palavra de Deus nos encoraja a perseverar apesar das tribulações. Volte comigo ao texto de Apocalipse capítulo 2, verso 9. Jesus vai dizer: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Essa carta foi escrita num contexto de perseguição à igreja. Nós aqui não sabemos o que é perseguição. Nossos irmãos que estão em países fechados para o Evangelho, sabem muito bem o que é fazer parte da igreja perseguida. Em muitos desses lugares, eles se reúnem num dia, num horário e num local diferente toda semana, para não deixar rastro, para não deixar pistas de onde estiveram. Conheço a tua tribulação. A igreja de Esmirna, nem a igreja perseguida dos nossos dias, sabem o que é a teologia da prosperidade tão difundida nos nossos dias. A história diz que o primeiro imperador a iniciar uma ostensiva perseguição ao cristianismo foi Nero, nos anos 54 a 68 depois de Cristo. Após o incêndio da cidade de Roma em 64, a mando do próprio imperador, quando 10 de seus 14 bairros foram destruídos, os cristãos passaram a ser acusados por tal episódio, sofrendo por isso uma perseguição terrível. Tácito, historiador da antiguidade, descreve as atitudes tomadas. Além de matar os cristãos e fazer com que eles servissem de diversão ao público, divertindo o público com cristãos morrendo no Coliseu Romano. Lembro-me
de uma aula de culto e louvor com a professora Vânia Simões, lá no ano de 1985, no meu primeiro ano no seminário. Eu entrei no seminário para fazer música, fiz 1 ano de música, e depois 4 de teologia. Então não tive certeza do chamado de Deus para o ministério pastoral. Mas eu me lembro da Vânia dizer que, à época do primeiro século, o nosso amado e querido órgão era um dos instrumentos mais profanos do primeiro século, porque Nero mandava matar os cristãos no Coliseu Romano ao som de órgão. E quando os cristãos ouviam o órgão, associavam aquelas imagens, vendo seus irmãos sendo lançados aos leões, às feras, naquele Coliseu. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos noção do que é isso. O imperador Domiciano, chamado de Segundo Nero, também empreendeu uma grande perseguição aos cristãos. A palavra Esmirna vem da palavra mirra. Mirra. E a mirra é uma substância extraída de uma planta através do esmagamento, usada na perfumaria. Um perfume retirado de uma planta após o seu esmagamento. A igreja de Esmirna estava sendo esmagada pela perseguição. E Jesus está dizendo a essa igreja: não desista. Não desista. Persevere. Persevere fazendo diferença. Persevere proclamando o meu evangelho. Os crentes daquela igreja estavam literalmente sendo esmagados. Mas enquanto estavam sendo esmagados, exalavam um cheiro suave a Deus. Naquela época, a adoração ao imperador era obrigatória. E as pessoas precisavam declarar: César é Senhor. E não Jesus é Senhor. E se elas dissessem: não, Jesus é o Senhor da minha vida, elas poderiam morrer. Certo autor disse que a igreja estava sendo espremida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e as forças das circunstâncias procuravam forçar a igreja a abandonar a sua fé. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. De uma só vez, lançaram do alto de um monte 1.200 cristãos. E de outra vez, mais 800 cristãos. Cerca de 50 anos depois desta carta, o bispo de Esmirna foi queimado vivo numa fogueira dentro da própria cidade. Ele se chamava Policarpo. E a história diz que no momento que ele estava ali, preso, pronto para receber o fogo daquela fogueira, para acenderem o fogo daquela fogueira, seus algozes pediram para que ele dissesse: César é Senhor. Mas ele recusou a fazê-lo. E então mandaram que ele dissesse: você deve jurar, maldizer a Cristo. E se você fizer isso, eu porei você em liberdade, disse o procônsul da cidade. Ao que Policarpo teria dito: 86 anos. Por 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, somente o bem. Como então eu posso maldizer ao meu Rei e ao meu Salvador? E ali morreu aquele servo de Deus. Jesus disse: eu conheço a tua tribulação, conheço as tuas aflições.
O verbo conhecer aqui significa que ele não apenas estava consciente daquilo que os irmãos estavam passando, mas também que ele próprio havia experimentado. Jesus foi um homem de dores e que soube o que era padecer, não porque fizera um curso sobre o sofrimento humano, mas porque ele se tornou um de nós e sofreu tudo aquilo que sofreu por amor a nós. Por isso ele pôde dizer àquela igreja: eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço a tribulação que vocês estão vivendo. Ele conhece as nossas lutas. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, já diz o hino 81 do cantor cristão. Eu não sei o que se passa com você neste exato momento da sua vida, meu irmão, minha irmã, mas Deus sabe. Ele conhece a sua aflição. E não tenho aqui como medir o tamanho da sua dor, entrar no mérito da sua dor. Você e Deus é que sabem. E nós apenas respeitamos a sua dor. Mas eu quero encorajar você, em nome de Jesus, para que, apesar da sua dor, apesar das suas tribulações, apesar das suas angústias, você não desista. Você persevere. Você se mantenha fiel ao Deus que tem sido fiel para com você. Devemos perseverar, apesar da tribulação, e dentre as tribulações mencionadas aqui pelo Senhor, a pobreza. Aqueles irmãos eram pobres devido às perseguições que sofriam. Seus bens eram confiscados ou destruídos. Sofriam encarceramento. Famílias riquíssimas perdiam tudo da noite para o dia por causa da sua fé. O Estado podia interferir a ponto de a pessoa não poder comprar nem vender, não poder nem sequer comprar um alimento. Aqueles cristãos eram ricos, na verdade, pela sua oposição que ocupavam em Cristo Jesus. Eram valorosos aos olhos do Pai, pois sofriam por causa do seu Filho. A principal mensagem é que o que é material até pode ser roubado, mas ninguém jamais roubará aquilo que Jesus nos dá. Precisamos estar permanentemente advertidos de que o ter pode comprometer o nosso ser e de que Deus não se importa nem nos avalia de acordo com aquilo que temos, mas sim de acordo com aquilo que somos na sua presença. Aquela igreja era uma igreja pobre, porém rica na sua comunhão, rica na comunhão entre os irmãos, rica na comunhão com Deus, no relacionamento com o Senhor. Precisamos investir, meus amados, naquilo que tem valor eterno, naquilo que tem a ver com a eternidade. Devemos perseverar, apesar da tribulação, apesar da pobreza e apesar das calúnias. Vá comigo ao verso 9. Apocalipse 2, verso 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. A palavra blasfêmia aqui significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio e repreensivo. Não se trata de blasfêmia contra Deus, mas de calúnia contra os irmãos.
inventavam mentiras a respeito dos irmãos, caluniavam os irmãos daquela igreja. Naquela época já existiam fake news. Aliás, desde o Jardim do Éden, né, irmãos? Já existiam fake news. Pessoas que produzem inverdades, mentiras, falam daquilo que não sabem, falam longe da presença da pessoa que está sendo, entre aspas, acusada, não lhe dando o direito de defesa. Quantos problemas seriam evitados nos relacionamentos interpessoais, não apenas dentro da igreja, mas na vida em família, então, nem se fala. No trabalho, no relacionamento entre amigos, se todos nós observássemos o que Jesus nos recomendou. Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar, vai a ele, entre ti e ele só, repreende o teu irmão. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Como os relacionamentos seriam diferentes se esse princípio fosse observado? Mas hoje, fazendo uma paráfrase aqui, é mais ou menos assim: se teu irmão pecar, vá para as redes sociais e difame ele, cancele ele. Não é pegar um telefone e ligar: meu irmão, posso falar com você? Quero ajudar você a sair dessa. O que está acontecendo de fato? Me diga a verdade. Não quero me basear em mentiras. Mas as pessoas acham mais fácil falar e até caluniar os outros. Mas a palavra de Deus nos diz que, naquele contexto, quem fazia isso era a sinagoga de Satanás. Não era uma sinagoga de Deus, era instrumento de Satanás. Infelizmente, muitas vezes, essas calúnias surgem porque as pessoas gostam de falar e não de ouvir. Primeiro falam, para depois ouvir. Tiago nos recomenda: todo homem seja pronto para quê, irmãos? Para ouvir. Tardio para quê, irmãos? E tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Precisamos perseverar, apesar das tribulações, apesar da pobreza, apesar das calúnias, precisamos perseverar até as últimas consequências. O verso 10, você está com a sua Bíblia aberta? No verso 10, Jesus vai dizer: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eugene Peterson traduziu essa parte final do texto da seguinte maneira: não desista, ainda que isso custe a sua vida. Continue crendo. Tenho coroa da vida sob medida preparada para você.
pronta para você. Ser fiel até a morte significa não desistir, ainda que isso custe a nossa própria vida. Significa ser fiel, ainda que tenhamos que morrer. Ser fiel até a morte significa ser fiel, ainda que tenhamos que morrer. Isso é o que os nossos irmãos da igreja perseguida estão vivenciando em tantos países do mundo hoje. Em tantos países. Recentemente, creio que foi lá no nosso acampamento que eu compartilhei com os irmãos a história de uma mulher iraniana, que passou simplesmente quase 10 anos presa, simplesmente porque ela declarou entre as suas amigas de trabalho a sua fé em Jesus. Quase 10 anos sem poder ver seus filhos, sem poder ver a sua família. Em 2018 ela foi liberta, mas quando ela foi liberta, 3.000 muçulmanos radicais estavam do lado de fora da prisão para apedrejá-la, juntamente com toda a sua família. A Missão Portas Abertas ajudou no resgate desta mulher e a transferiu para o Canadá, onde ela pôde recomeçar a sua vida. Seja fiel até as últimas consequências. E ela não foi presa porque havia feito alguma coisa de errado de acordo com a lei, mas simplesmente por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Jesus está nos dizendo para sermos fiéis até as últimas consequências. Nós que desfrutamos da liberdade de viver de acordo com o Evangelho e de proclamar a verdade desse Evangelho a quem quisermos, temos perseverado? Temos perseverado em pregar o Evangelho, em proclamar a verdade? Quantas vezes desistimos tão facilmente? O texto nos diz, no verso 10, para que sejais provados. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, para que sejais provados. Todos os que diziam ser discípulos de Jesus tinham que estar dispostos a ir para a prisão e, se necessário, a morrer por causa do seu Senhor. Para quem tem o desejo de ser fiel a Jesus, Jesus disse, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Não tenha medo. É muito interessante que Jesus não diz assim, olha, o sofrimento de vocês vai acabar. Ele diz, o sofrimento de vocês vai piorar. O diabo ainda vai lançar vocês na prisão, haverá uma perseguição de 10 dias, ou seja, se a coisa está difícil, ela vai piorar. Que promessa é essa, Jesus? Que promessa? Mas Jesus disse, Ele não prometeu tirá-los das dificuldades, disse Ray Summers. Anuncia-lhes que está próximo outro dilúvio de sofrimentos e tentações, que visará fazer que neguem a sua fé. Serão tentados por forte pressão externa durante 10 dias, número que simboliza a tribulação extrema e completa. Cristo não se oferece para tirá-los das dificuldades, porque vender dificuldades é um meio apropriado para construir e consolidar um caráter forte. Alguém já disse que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Marinheiro bom é feito com mar adverso, com mar agitado e revoltado. Seja fiel até a morte, seja fiel ainda que seja preciso morrer. Hoje, como está o nosso nível de espiritualidade, de fidelidade, se o Senhor
pede coisas tão simples, se o Senhor pede de nós coisas tão simples, que não chegam perto do que significa um martírio, e nós negamos. O Senhor pede fidelidade nos cultos, mas a gente fica dando desculpas o tempo todo. A nossa agenda social está cheia. O Senhor pede fidelidade nos dízimos, mas a gente fica também dando desculpas o tempo todo. Os crentes dessa igreja aqui estavam sendo submetidos à prisão por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Jesus, e não desistiram. Ser fiel quando tudo está bem é uma coisa, ser fiel quando tudo vai mal, e vai de mal a pior, é outra coisa. Mas o profeta traz uma palavra de consolo aos nossos corações. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 19. Quais são as recompensas da fidelidade? Volte comigo ao texto, no verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei o que, irmãos? A coroa da vida. A coroa. Naquela época, os vencedores das corridas atléticas ganhavam uma grinalda de flores. Jesus está dizendo: você receberá a coroa da vida. E Paulo vai dizer aos coríntios que essa coroa é a coroa que não se perece, não se acaba, não termina nunca, que subsiste para a eternidade. Policarpo, aquele bispo de Esmirna, morreu num estádio. Aqueles que assistiam à sua morte devem ter achado que ele havia perdido a batalha. Entretanto, diante de Deus, foi um vencedor e ele recebeu a coroa da vida. Não recebeu aquela grinalda dada aos vencedores da corrida, mas ele recebeu a coroa da vida. E tem mais uma recompensa para aquele que é fiel. O verso 11 diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Aquele que perseverar não sofrerá o dano da segunda morte. Pelo contrário, poderá morrer fisicamente, mas viverá eternamente na presença de Deus. Como nossos irmãos que faleceram recentemente, irmã Raquel, domingo passado, irmão Cláudio, eles já estão na presença do Senhor, desfrutando da presença de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar.